Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriezo. E hoje, dia 17 de dezembro, nós estamos aí nos últimos dias aí antes do nosso Natal. E nesse dia 17 de dezembro é um dos dias mais felizes da minha vida. Dia 17 de dezembro é a data de comemoração da minha ordenação sacerdotal e hoje eu completo 9 anos de padre. Essa data de 17 de dezembro ela é melhor do que o dia 6 de julho. Ela é melhor do que o meu nascimento. Porque nesse dia eu nasci para o ministério sacerdotal. Quando na minha cidade natal, Ouro Branco, na paróquia do Divino Espírito Santo, nesse dia 17, eu me lembro direitinho quando passa um filme na minha cabeça, quando eu deitei naquela igreja ali e eu levantei ali um outro homem, um homem do ministério, o homem do mistério de Deus para a igreja e para os meus irmãos. Uma das coisas que mais me encanta no sacerdócio é você ter nessas mãos aqui, essas mãos que é um ventre que gera Jesus para tantos irmãos e irmãs. De pensar o que seria ou o que é um sacerdócio, nós morreríamos de amor, dizia São João Maria Vianney. E essa mão aqui, há 9 anos consagrada, gera Jesus para tantas pessoas, celebra a missa. Eu fiquei padre para celebrar a missa. Não tem outra coisa do meu sacerdócio que eu mais gosto de fazer, que é celebrar a missa. E uma das coisas que hoje, nesse dia, eu quero pedir perdão é porque eu não sou talvez o padre que o coração de Jesus sempre sonhou. Pelos meus inúmeros defeitos, pelos meus inúmeros pecados, nesses 9 anos, claro que eu não sou nem digno de me aproximar do altar do Senhor, de me aproximar dele, de me aproximar para celebrar a missa. Eu não sou nem digno, nem um pouco digno. Se alguém acha, talvez alguém olha para mim, olha para o Teoses, pô, esse padre é um padre bom. Se vocês soubessem o quão podre e quão pecador eu sou, acho que as pessoas não iam falar isso. Atrás da câmera, atrás do altar, está uma pessoa que luta muito para ser santo, mas longe, 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 longe. Muito, mas muito longe mesmo. E hoje, na meditação do Teoses, olhando aqui esse dia 17, olhando principalmente a meditação de Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele fala que Jesus passou a vida dele toda atribulada, sabendo dos pecados da humanidade. O Senhor passou a vida dele toda atribulado, pensando nos meus pecados. Ele passou a vida dele todo atribulado, sabendo que ele é o homem das dores por causa de mim, por causa dos meus pecados. E aí então nesse dia de hoje, nesse choro de alegria, de tristeza por não ser ainda o padre que Deus sonha, citando aqui uma das frases de Santa Margarida nesse dia, quando ela chorava pelos pecados dela, e aí o confessor disse para ela: para de chorar, seus pecados são perdoados. Eu sei, os meus pecados são perdoados, mas a lágrima e o choro ainda é muito pouco por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Deus fez por mim e continua fazendo. E eu retribuí muitas das vezes com pecado, retribuí muitas das vezes com preguiça por não ser ainda o padre que Deus sempre sonhou. O ministério que eu tenho na minha mão, São Francisco não se sentiu digno de ter. São Francisco, ele não se ousou a entrar no sacerdócio porque ele falava que ele não era digno. E aí, às vezes, eu penso, o que eu sou então? Se São Francisco não foi digno de receber
o ministério, o que eu sou então? Quando eu olho para o grande padre que eu tenho como, assim, o meu exemplo, que é São Padre Pio de Peltrautina, você olha para São Padre Pio, você olha para mim hoje nesses 9 anos, o que eu sou? Não sou nada. Absolutamente nada diante desses grandes padres. Por isso que quando eu olho para as frases de São João da Cruz, quando ele fala ser desprezado, sofrer e ser desprezado. Quando eu olho para as frases de Santa Teresa de Ávila, né? Quando ela fala que temos que ser desprezados neste mundo. Quando eu olho para as frases de Santa Teresinha, onde que ela fala que o sofrimento é aqui o seu céu. Quando eu olho para a minha missão, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho uma estrada muito grande ainda de melhorar, de me converter, eu quero ser o padre que o coração de Jesus sempre sonhou. E a estrada é uma estrada de espinhos, é uma estrada estreita, uma estrada de chorar os pecados, se arrepender e converter. Nesse dia do meu aniversário de padre, quando eu celebro a missa tridentina, uma das coisas que eu mais gosto no meu sacerdócio é celebrar a missa tridentina. Eu celebro a missa nova também, não tenho problema também com isso, eu celebro com todo respeito, com todo carinho a missa nova. Respeito a igreja, amo a igreja, celebro também a missa tridentina, a missa em latim, que eu amo muito. E uma das partes que o padre reza em segredo na missa tridentina, que as pessoas não entendem, ou que o padre reza em segredo, ele reza baixo, quando o padre comunga o cálice ali no final, né? Quando ele comunga ali o cálice, né? E ele vai purificar ali o cálice no altar, ele sozinho, a comunidade às vezes canta, mas ele sozinho, ele diz umas palavras assim, em latim: Quid retribuant Dominum pro onibus que retribuit mihi, calices salutares accipiam et nome Domini invocabo, laudans invocabo Dominum et abe inimicis meis salvos ero. O que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida? Levantando o cálice do Senhor, eu invoco o nome dEle, Ele que me salva de todos os meus inimigos. O que eu poderei retribuir nesses 9 anos de padre? O que eu poderei retribuir ao Senhor por todos os bens que Ele fez para a minha vida? O que eu poderei retribuir? A única coisa que eu posso ainda continuar é levantar o cálice dEle. Continuar levantando o cálice dEle, invocando o nome santo dEle, que Ele me livre de todos os meus inimigos. O que eu poderei fazer? Continuar. Só continuar. Não dá mais para voltar, não dá mais para retroceder, não dá mais para fingir, não dá mais. Não dá mais. Diante de tantos padres vivendo numa Alemanha marcada pela pedofilia, marcada pelos maus testemunhos, eu te luta para a gente continuar levantando o cálice do Senhor, invocando o nome dele aqui e dizendo: Senhor, o que eu poderei retribuir? O que eu poderei retribuir por tudo aquilo que o Senhor fez? Nada. Mas Ele me pede uma coisa: continue levantando o cálice e invocando o meu santo nome no altar de Deus. Pela intercessão de São Jabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.